Muito boa noite a todos. Bruchim Abaim. Nossa brachá é que Bezrat Hashem a gente saia daqui ainda melhor do que a gente já entrou. Vamos conversar hoje, se Deus quiser, meus queridos, sobre um tópico que é o tópico que eu chamo tópico Gold, medalha de ouro, literalmente o super tópico que tem ramificações gigantes na vida da pessoa, como tudo na Torá Kedoshá, mas é um tópico que eu tenho muito carinho. Vamos começar, Bezrat Hashem, por aqui, meus queridos. Dentro da Torá Kedoshá, existem dois episódios, duas instâncias, onde aparece o conceito de brachot, bênçãos, e klalot, que é o contrário de bênçãos. Mais uma vez, brachot são bênçãos e klalot são o contrário das bênçãos. Daqui para frente, já posso falar brachot e klalot, que todo mundo já sabe a tradução. Aparece duas vezes na Torá Kedoshá. Uma vez aparece em Sefer Vaikra, o terceiro livro, e a segunda vez aparece em Sefer Dvarim, no fim do Sefer Torá. Inclusive, tem algo muito curioso, no Sefer Dvarim, quando aparece a segunda vez, essas brachot e klalot são lidas justo antes do final do ano. Por quê? Diz a Gemara pra gente, Tichle Shana Vekile Lotea, que termine o ano com suas maldições, a gente lê as maldições, e comece o ano e venha uma brachá após a outra. Eu não costumo entrar em detalhes de brachot e klalot, tem partes um pouco desagradáveis, mas eu vou ilustrar o mínimo possível para que a gente possa entender uma pergunta explosiva. E aqui vamos nós, pessoal. Que brachot que tem, por exemplo, no Sefer Torá, na segunda vez que aparece em Parashat, em Sefer Dvarim, em Parashat Kitavó, aparecem as brachot e klalot. Por exemplo, que brachot que tem? Brachot lindas, maravilhosas. Baruch atah ba'ir, Baruch atah basadeh. Habibi, aonde você for, você vai ser uma bênção. Na cidade, uma bênção para você, para sua família, para o mundo. Se você mora no campo, Baruch atah basadeh. Você vai ser uma luz para todo mundo. E só vai ter brachot na sua vida também. Outra brachá que tem é Baruch atah bevoecha, Baruch atah betzetecha. Que você chegue bem no mundo com brachá e saia bem do mundo com brachá. Que você venha para algum lugar, traga brachá, e quando você sair, também deixar a brachá no lugar. Baruch atah bevoecha e Baruch atah betzetecha. Brachot lindas. Alguns até têm isso como um quadro na porta de casa. Que as visitas sejam bem-vindas na entrada e também na saída, que saibam embora no momento certo, provavelmente. Mas chega a parte das klalot, o contrário das brachot, e aí é muito forte, queridos. Eu vou falar para vocês, talvez em poucos segundos, para não estender porque não é agradável, mas tem uma pérola aqui atrás e por isso eu compartilho com vocês. Diz o Sefer Torá, olha, o contrário das brachot, por exemplo, a pessoa vai ficar tão ocupada durante o dia, ele não vai ver salvação para os problemas dele. Uau! A pessoa vai construir uma casa e não vai conseguir habitar naquela casa, lo aleno. Casar com uma esposa, ele vai ficar noivo e não vai conseguir casar com ela, vai ficar noivo, mas não vai ter o privilégio de casar com aquela mulher. Coisas surpreendentes, que a terra de Israel vai ser infértil como o ferro, igual o ferro não produz nada, o aço, o metal não produz nada, a terra não vai ser fértil, igual o aço não é fértil. E por último, que já é suficiente para a gente poder chegar na nossa pergunta, diz a Torá, olha, mais uma das klalot seria, e está escrito isso explicitamente na Torá, que os filhos, lo aleno, vão nascer
mas as mães não vão desfrutar dos filhos. As mães chegarão a ser canibais. Eu não sei já em que momento da história do nosso povo aconteceu isso, meus queridos. Coisas fortíssimas, difíceis. Eu tentei resumir ao máximo quando estava escrevendo o shiur, preparando, porque é difícil até de repetir isso. E o Baal Koré lê uma atrás da outra. Essa é a tradução explícita do que está escrito na Torá. Agora a pergunta que se faz é why? Lama and pourquoi? Como que alguém ganha brachot maravilhosas, Baruch atah ba'ir, Baruch atah basadeh, ou como longe de nós uma pessoa pode ganhar klalot horríveis, como a gente mencionou há poucos segundos aqui no shiur. Diz a Torá, eu quero que vocês escutem isso não como algo fofo, algo Hello Kitty, queridos. Algo que Hashem falou, que isso é o cérebro de Hashem. A Torá Kedoshá é uma exposição do que Hashem pensa. É como se fosse, obviamente, o cérebro de Hashem Kaviachol. Por que vem brachot? Porque a pessoa cumpre as mitzvot, óbvio. E por que vem o contrário das brachot? Surpresa. Talvez alguns possam até continuar o pasuk depois que eu começar. Mas eu vou fazer uma pergunta espetacular para vocês. Diz o pasuk, Tachat, Habibi, sabe por quê? Terão o contrário das klalot, lo aleno, Deus me livre? O contrário das brachot? Por quê, melhor dizendo? Tachat, pelo fato, Asher lo avata et Hashem elokecha, porque o Yehudi, homem ou mulher, jovem ou idoso, conhecedor ou não conhecedor, independente, não trabalhou Hashem, besimcha, yuhu, happiness, smile, feliz, é isso mesmo, de bom grado, ubtuv levav, com coração pleno, tá de boa, tá numa nice, enquanto está fazendo as mitzvot, merov kol, mesmo que ele tinha muitas coisas, porque a simcha não está atrelada a ter mais necessariamente. Do nível básico, sim, mas do básico para cima, não depende disso. Das posses, estar mais feliz ou não. Ou seja, por que aquelas klalot que a gente mencionou, mães canibais, ficar noivo e não conseguir casar, construir uma casa e não poder habitar, o terreno infértil como metal? Por quê? Uma razão. Porque você não deu um sorriso antes de colocar tefilim, ou porque você não deu um sorriso antes de acender as velas de Shabbat, minha senhora? Uau! Peraí. Duas perguntas fortíssimas. A primeira é, ok, simcha é legal, é bonito, é um tempero importante. Mas todas as klalot, e Hashem que diz isso, por uma razão, por não ter feito as mitzvot com simcha? Peraí, mas ele fez as mitzvot. O que faltou simcha? Então talvez não ganhe brachot, mas ganhar klalot por isso, dificílimo de entender. Porque ele fez as mitzvot ou não fez? Isso é a Torá que ele fez. Só que sem simcha. Mais ainda difícil, pessoal, é o seguinte. Logo antes do pasuk falar que a razão das klalot é porque a pessoa fez as mitzvot, só que sem alegria, sem simcha, a Torá Kedoshá nos diz que o seguinte, que lo shamata bekol Hashem elokecha. Habibi, tenho notícias desagradáveis, diz Hashem. Já que você não escutou minha voz, meus mandamentos, lishmor mitzvotav vechukotav asher tzivach, que eu te obriguei, por isso vem as klalot. Peraí, eu fiquei confuso quando li a Torá. Um pasuk depois do outro. Um pasuk diz, é porque a pessoa não cumpriu as mitzvot. Logo em seguida, 2 psukim em seguida está escrito porque a pessoa fez as mitzvot sem alegria. Ele fez ou não fez? E se o problema é sem alegria, por ter feito mitzvot sem alegria se merece klalot? Talvez não merece brachot? Talvez, eu não sei. E mais uma pergunta espetacular, e aqui desenrolamos o shiur. Segunda e última pergunta é o seguinte, tem algumas coisas que são muito especiais na nossa Torá Kedoshá, são fascinantes, é incrível. Hashem criou o mundo, organizando o mundo
anos e anos, e a Kadosh Baruch Hu cria o mundo. Adam Arishon vem para o mundo. Adam Arishon era pai e mãe no RG dele, filiação Hashem. Uau, Havá, uau, que pessoas espetaculares espiritualmente falando. O mundo perfeito. Só que a gente sabe que a história talvez seja bonitinha em Hollywood, na Torá não foi. Porque teve de Adam Arishon até Noach 10 gerações. Logo depois, nós sabemos isso do Pirkei Avot, 10 gerações, vem o dilúvio. Mais 10 gerações, chega Avram Avinu. Ou seja, por 20 gerações, desde Adam Arishon ter sido criado um mundo espetacular, o mundo começou a ficar em decadência, caindo cada vez mais. É difícil de ler. Até que 20 gerações depois do mundo ser criado, aparece o grande homem, aparece o grande ator, aparece o grande personagem que será o primeiro dos nossos avós, Avraham Avinu. Avraham Avinu vem num mundo onde a palavra Deus, a palavra Hashem, a palavra Kadosh Baruch Hu ou qualquer outro sinônimo, me permitam a falta de delicadeza, é uma palavra feia. Porque não havia Deus no mundo. Na época de Avraham Avinu, haviam idolatrias, muitos deuses, plural. Deus único? Não havia. Como Avraham Avinu, que não inventou o monoteísmo, porque Adam Arishon já era monoteísta, como ele 20 gerações, depois de terem esquecido de tudo de tão belo que Hashem existe, Avraham Avinu reinstituiu o monoteísmo no mundo. Porque prestem atenção, não é igual, com todo respeito, óbvio, a fazer kiruv hoje em dia. Hoje em dia fazer kiruv é um grande mérito, inquestionável, mas já tem Yehudim no mundo, é aproximar os Yehudim da Yahadut. Na época de Avraham Avinu, não existia a palavra Yahadut, não existia monoteísmo. Era aproximar eles de algo que nunca houve. Como Avraham Avinu teve tantos adeptos? A Nefesh, Asher Asu Becharan. Diz o Passuque que Avraham Avinu trazia para a Torá, para o judaísmo, para o monoteísmo, homens, e Sará, sua esposa, as mulheres. Que artifício que ele usava num mundo tão escuro. E quem queria escutar ele? Noach não foi bem sucedido. O que Avraham Avinu tinha que Noach não tinha? 20 gerações sem saberem o que é Hashem. Inclusive, Avraham Avinu é chamado Avraham a Ivri, não é o hebreu. Pode traduzir em português para o hebreu como quiser. Mas Ivri, dizem nossos sábios, que estava o mundo inteiro de um lado. E Avraham Avinu era o único no outro time. Ou seja, Avraham Avinu teve que sozinho, ele e sua esposa, trazer pessoas de volta. Como ele cativou essas esposas? E o que tem para nós aprendermos hoje no século 21? A resposta, talvez, é a seguinte. O approach mágico que Avraham Avinu usou, o Rambam Maimonides nos dá um farol. O Rambam tem, no seu livro de leis, Alachot Teshuvah. E são leis que todo Yehudi, em algum momento da vida, precisa ler. É incrível. Não está diretamente relacionado com o Teshuvah do mês de Elul, Rosh Hashanah. Vale para o ano inteiro. O Rambam traz, no fim de Alachot Teshuvah, algo magnífico sobre Avraham Avinu. É um luz, é um farol para essa nossa pergunta. Diz o Rambam, Veim alat Avraham Avinu. Qual que era o louvor de Avraham Avinu? Qual que era a cereja do bolo de Avraham Avinu? Qual que era o apogeu de Avraham Avinu? Por que qualidade ele era famoso? A gente pode até pensar aqui, agora, Chesed, bondade. Sim, ele fazia Chesed. Mas Avraham Avinu não foi chamado de Avraham Hassid, aquele que fazia Chesed. Então, qual qualidade, qual adjetivo vinha junto com o nome de Avraham Avinu, diz o Rambam? Diz o Rambam algo fantástico. Vehi ma'alat Avraham Avinu, shekarau akadosh baruch hu, Hashem chamou Avraham Avinu, não de Avraham Hassid. Avraham Ohavi, meu querido. Isso mesmo. Avraham Avinu é chamado aquele que me amava, que gostava de mim, dizendo akadosh baruch hu, que óbvio, que entrou dentro do intelecto e conhecia Avraham Avinu melhor do que ninguém.
Avraham ou Avi, Avraham meu querido, aquele que gosta de mim, não Avraham que fazia chesed. Óbvio que Avraham fazia chesed, mas o louvor dele foi que ele amava Hashem. Lefi, diz o Rambam, continua o Rambam, leio mais 4 ou 5 palavras, Shelo avad ela me'ahavá, porque Avraham Avinu, quando fazia as mitzvot, fazia com amor, fazia com sorriso, fazia com prazer, igual um jovem come sushi, igual um adulto come um churrasco, e cada um com o seu menu preferido. Como está escrito, e assim termina o Rambam, Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Nada mais, nada menos do que o começo do nosso hino nacional. Avraham Avinu, quando lia o Pasuk Ve'ahavta et Hashem Elokecha, ele não lia. Ele vivia Ahavat Hashem, amar a Kadosh Baruch Hu. Ou seja, olhem que espetacular. Avraham Avinu tinha algo peculiar a ele, mais do que o Chesed, talvez mais do que a bondade, que era Avraham Avi. Ele fazia as coisas com tanto amor. Quando alguém faz alguma coisa com prazer, com vida, com vivacidade, isso transborda para os outros. Isso, quando eu tenho um copo, e o copo está cheio de água, e eu coloco mais água sozinha, fisicamente falando, ela escorrega para fora. O amor é igual um chafariz, meus queridos. Quando a gente faz alguma coisa com amor, o amor transborda para fora. E é óbvio que Avraham Avinu tinha Irat Shamayim também, tinha temor a Hashem. Certeza. Fato é que depois de Avraham Avinu ter passado 10 testes, no 10º teste Hashem fala, uau, Atá yadati, agora, now, Atá com Ain, agora, diz Hashem para Avraham Avinu, depois de você ter passado o 10º teste, Akedat Yitzhak, Kir'e Elokim Atá, que você, Avraham Avinu, é alguém temente a Kadosh Baruch Hu. Hashem dizendo. Óbvio que Avraham Avinu tinha Irat Shamayim, temor a Hashem, porque, especialmente no século 21, que vale um homem, que vale uma senhora sem Irat Shamayim? Difícil, quase que nada. Irat Shamayim é muito importante. Porém, o impacto de Avraham Avinu para as pessoas do lado, qual que era? Avraham ou Havi. Por quê, pessoal? Porque nós impactamos alguém, não por querer, sem querer, no natural, que é o mais gostoso, quando nós vibramos no que nós fazemos. Deixa eu exemplificar para vocês. Que exemplo melhor do que um torcedor de time de futebol? Não vou falar o nome, porque cada um torce para um time diferente. O nome, cada um coloca na cabeça dele. O time que for, futebol, beisebol, o que for. Vamos pegar futebol, meus queridos. Ele ama o time dele, ele vibra. A bola, está sentado no estádio olhando o jogo de futebol, a bola está correndo em direção ao gol. A gente vê o torcedor mexendo com a bola, ele vai junto com a bola. Ele anda, ele se desloca um pouquinho, as costas dele vão junto com a bola, observem. Quando o jogo está apertado, e está 1-0 para o time adversário, a gente vê o torcedor franzindo a testa. Quando o camisa 10 do nosso time dá um chute para o gol e bate na trave, a gente vê, uau! O torcedor levanta da cadeira na arquibancada. Ele não está vendo o jogo, ele está quase que jogando o jogo da arquibancada. Quando a bola bate na trave, uia! A gente vê ele com a mão na testa, fazendo Yarabiana. Meu Deus! É isso mesmo, é isso mesmo. Ele não está vendo um jogo, ele está vivendo o jogo da arquibancada. Por quê? Porque ele ama futebol, ele ama o time dele. Leav dele, sem comparação, Avraham Avinu torcia para o Akadosh Baruch Hu Futebol Clube. Ele amava o que ele fazia. E é óbvio que quando alguém ama o que ele faz, certeza absoluta, ele vira um imã, ele atrai os outros. Porque quem não quer ficar perto de alguém que está vibrando com o que faz? E ainda mais quando faz algo tão lindo, tão espetacular, tão eterno quanto a Torá Kedoshá. Coitado do juiz, se ele apitar algo indevido. Uau, a torcida fica brava.
Mas Habib, você ficando bravo não muda nada com o juiz, não interessa. Eu estou vivendo o jogo, sai daqui, agora eu estou concentrado no meu jogo. Avram Avinu, quando colocava tefilin, quando estudava a Torá, quando conversava com alguém, fazia chesed, quando conversava com Hashem na rua, ele falava para si próprio, como que se fosse, peraí, agora eu estou concentrado no meu jogo, deixa eu curtir 45 do segundo tempo. É isso mesmo. Não é vendo o jogo da arquibancada, é vivendo o jogo da arquibancada. Este era Avram Avinu, conforme as lentes do Rambam, Maimônides. E Avram Avinu tinha que ser, com certeza, 100% falling in love with HaKadosh Baruch Hu. Por quê, meus queridos? Porque como que é possível, num mundo onde a palavra Hashem ela é completamente esquecida, não é que não tem uma sinagoga na minha cidade, não tem uma sinagoga no mundo, não tem o Sefer Torah no mundo, não tem grupos de minyan no mundo, não tem Daf Yomi, não tem nada. Então como que Avram Avinu atraiu as pessoas onde o mundo inteiro era politeísta? Ele era o único Avram Ivri, sozinho, era eu contra a Rapa Avram Avinu, contra todos os outros. A resposta do jackpot é a seguinte: Avram Avinu amava Hashem. É isso mesmo. Depois de 20 gerações, ele restituiu quem é Deus no mundo. Eu lembro de uma história, quando falo desse tema, tão importante, tão vivo para os nossos dias, tão impactante para cada um de nós deve ser, do famoso Rav de Ponovitch. O Rav de Ponovitch, que fundou a Yeshiva de Ponovitch hoje em Bnei Brak. Existe a Yeshiva, o Rav de Ponovitch já faleceu, Zichron Libraha, mas ele saiu da Europa depois da Segunda Guerra e chegou em Bnei Brak e começou a andar em cima da Yeshiva. Não tinha nada, era um chão. Falou, aqui vai ser o dormitório, aqui no futuro vai ser o Bet HaMidrash. Não tinham 20 Yehudim que estudavam Torá em Israel, falavam para ele. Se você conseguir dinheiro para conseguir construir uma Yeshiva, um dormitório, ainda assim não tem quem estudar na Yeshiva. O Rav de Ponovitch era um visionário. Contam até que certeza não tem vida na Lua. Falam que uma prova é o Rav de Ponovitch. Por quê? Porque o Rav de Ponovitch era o melhor pessoa para angariar fundos para uma yeshiva. Melhor do mundo. E se tivesse vida na Lua, o Rav de Ponovitch teria ido alguma vez até a Lua angariar fundos. Esse é o Rav de Ponovitch. Uma vez, o famoso Rav de Ponovitch, Rav Kahneman, que fundou a Yeshiva de Ponovitch hoje, existe em Bnei Brak, foi para uma cidade menor visitar um dos grandes ativistas nos Estados Unidos, Rav Lazer Silver, que era muito próximo a ele. Rav de Ponovitch era mais velho do que Rav Lazer Silver, e ele entra na Yeshiva, na escola do Rav Lazer Silver nos Estados Unidos, e ele escuta o barulho dos alunos estudando. Rav de Ponovitch fecha os olhos e fala, uau, eu estou me sentindo de volta na Europa, na Cracóvia, onde eu passei por lá, onde eu estudei, onde eu vi crianças. Até que um dos jovens perguntou para o Rav de Ponovitch o seguinte, da onde o senhor, Rav de Ponovitch, teve essa força para virar a mesa? Para sair da Segunda Guerra sem família, sem nada, sem Torá, sem vida, e criar uma vida inteira, um mundo de Torá. Da onde o senhor tem isso? Rav de Ponovitch virou para os jovens da escola de Rav Lazer Silver e falou para eles o seguinte, eu carrego isso comigo desde a juventude. E o jovem disse, mas o quê? O que o senhor fez para ter esse amor pela Torá? Esse Avraham ou Avi pela Torá? Sr. Rav de Ponovitch, vou contar para vocês. E ele contou o seguinte, eu quando morava na Europa, o sustento da nossa casa era uma vaca. Era uma vaca. A vaca produzia leite, a vaca fazia o arado, todo o nosso sustento, toda a nossa comida provinha daquela vaca. E na minha casa a gente tinha tudo do bom e do melhor. Leite fresco, comida, família simples, mas tudo ótimo. Eu tinha o melhor melamed, o melhor professor da cidade. Naquela época era professor particular. Eu tinha o melhor professor particular. Só que um professor particular bom custa caro.
E meus pais se esforçavam muito para pagar para ele. Até que um dia eu escutei o professor falando para os meus pais, olha, eu adoro ensinar ele, o menininho, que era o futuro Rav Kahneman, Rav de Ponovitch, só que eu preciso fechar minhas contas. E eu não vou mais poder continuar ensinando ele. Rav Kahneman ficou desesperado. Pequeno Kahneman ficou desesperado. Até que ele vê sua mãe pegando alguma coisinha no armário, na gaveta, umas bijuterias e foi vender. Mas Rav Kahneman sabia que isso não ia durar para muito tempo, eram bijuterias muito simples que ela tinha. No mês seguinte, a história se repete. O Melamed, o professor particular do Rav de Ponovitch, falou, olha, eu preciso pagar minhas contas, eu não tenho o que fazer, eu tenho família para sustentar. Infelizmente, eu não posso mais estudar com ele. E minha mãe não tinha mais o que vender, nem meu pai. Pessoal, disse o Rav de Kahneman para os alunos o seguinte, eu vi a coisa que mais me marcou e foi ela que me fez se transformar no Rav de Ponovitch. Perguntaram os alunos, o que, Rav? O que o senhor viu? O que o senhor fez? Ele disse o seguinte, como se fosse a coisa mais normal do mundo, e aqui está o show, o glamour da história, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eu vi meu pai levando a nossa vaca, a nossa mimosa, a pé, saindo do curral, saindo da porta de casa, andando numa rua, 10 quilômetros até a feira mais próxima. Eu vi que meu pai foi com a vaca, que era o nosso leite, era o nosso arado, era a nossa vida, era a nossa conta bancária, era tudo. E voltou sem a vaca. E eu perguntei para o meu pai, mas por quê? Meu pai respondeu como se fosse a coisa mais natural, mais comum e mais simples do mundo, por quê? Para pagar o seu Melamed. Que mais importante tem do que isso? O Rav de Ponovitch para aqueles jovens, daqui dos meus pais, desde a minha juventude, eu aprendi a ter amor pela Torá. Amor pela Torá. E quando se tem amor pela Torá, tudo fica fácil. Porque quando a gente gosta de alguma coisa, a gente é capaz de chegar no estádio 3 horas antes do jogo, ficar no metrô, Itaquerão, com centenas de pessoas. Talvez o cheiro não seja dos mais gostosos, o ambiente talvez seja um pouco desagradável, o sol. Mas não interessa, é vai Corinthians. Rav de Ponovitch é Leavdil vai Torá. Avram Avinu era vai Akadosh Baruch Hu. Era vibrando pela Torá, era vivendo a Torá. Esse é o segredo do Rav de Ponovitch. Falando em Avram Avinu, eu acho que essa ideia exemplifica algo que para mim foi sempre um pouco difícil. Logo antes da Kedat Yitzhak, antes do 10º teste, o teste mor de Avram Avinu, aquele teste que ficou um mérito para todas as gerações, está escrito Vayashkem Avraham Baboker. Avram Avinu acordou de manhã cedo, Vayachavosh et Hamoró, ele selou o seu próprio burro para ir em direção a fazer a Kedat Yitzhak. Irashi lá pula da cadeira e comenta sobre o Pasuk. Avram Avinu era milionário. Por que ele teve que selar o burro dele? Mandava um ajudante fazer isso. Diz Rashi, boa pergunta. She'ahavá mekalkelet ashurá. Quando alguém gosta muito de alguma coisa, ele perde um pouquinho aquela frescura. Deixa eu mandar o Jarbas, o motorista. Como assim? Eu adoro isso. Eu vou fazer. Avram Avinu foi selar o burro dele para fazer aquele Yitzhak. Mas Avram Avinu era milionário, não interessa. Quando eu gosto de alguma coisa, eu quero fazer ela sozinha. Eu quero ter um mérito de participar e de fazer isso. Não é delegar para os outros. Não é terceirizar a mitzvah, meus queridos. Mas por que você está fazendo a mitzvah? Deixa outro fazer. Como assim? Porque eu amo. Quando se ama alguma coisa, se faz. E se a gente quer aprender a amar alguma coisa, tem que agir como que se amasse. Sozinho, vem. Esforça, que vem. Como Avram Avinu ia matar o filho que ele mais amava. Pessoal, está escrito sobre a Kedat Yitzhak que o amor que Avram Avinu tinha pelo seu filho Yitzhak naquele momento, diz o Midrash, era a soma de todos os amores do mundo. O amor de alguém pelo seu carro, o amor de alguém, Leavdil, pela sua esposa, pelo seu marido, pelo seu trabalho, pelo seu dinheiro, o que for. Hashem somou todos os amores do mundo e colocou em Avram Avinu para o seu filho. Então, como que ele fez a Kedat Yitzhak? Eu acho que a resposta é simples de entender. Qual é a resposta? Avram Avinu
gostava muito do seu filho, demais. Mas Avraham Avinu aprendeu a gostar mais de Akadosh Baruch Hu do que de tudo. E quando se gosta muito de alguém, não tem perguntas como alguém é capaz de se comportar com tanta devoção. Essa é a resposta. E aqui, nessa segunda fase do shiur final, eu queria mergulhar em um ponto espetacularmente importante. Muito importante no que se diz a Hinuch, educação dos filhos, educação pessoal, educação de uma comunidade, tudo, a nossa própria vida. É o seguinte. Se a gente puder dar um insight psicológico, talvez na ideia que a Torá está transmitindo para a gente aqui, eu diria que o insight é o seguinte. A maior indústria do mundo em volume monetário, qual que é? Depois vocês procurem no Rav Google, a maior indústria do mundo em volume monetário é o entretenimento, hotéis, lazer, comida, passeios, diversões, tudo isso. O que isso mostra para a gente? Isso mostra para a gente que o homem, o ser humano, procura prazer no mundo, procura prazer na vida, procura degustar e curtir, na linguagem do século XXI, a vida. Agora, tudo, curtir a família, curtir o trabalho, curtir o carro, curtir o barco, curtir a pizza, o que for, curtir as férias é curtir. Todo mundo quer me curte, e também curtir a vida. A vida se resumiu num curtir, tá certo? Agora, olhem que interessante. A gente acha às vezes que, poxa vida, eu sou um Yehudi, Hashem não me criou para curtir. Está errado. Porque Hashem nunca criou ninguém para ir contra a sua própria natureza. Repito, a Kadosh Baruch Hu nos criou para direcionar nossa natureza. Hashem nunca vai pedir para um ser humano andar com os braços no chão e as pernas no teto. Nunca! Porque essa não é a natureza da pessoa. Ou respirar pelo ouvido. Não existe. Nem o iPhone 14 não vai inventar isso. A Kadosh Baruch Hu falou, eu sei que o homem procura prazer. E nada de errado com isso. Não é para fugir disso. Nas palavras de Rav Moshe Chaim Luzzatto, no seu livro Mesilat Yesharim, Adam lo nivra, ela leit'aneg al Hashem. O homem foi criado, meus queridos, qualquer ser humano, jovem, velho, de idade, sem idade, homem e mulher. Qualquer um. Leit'aneg al Hashem, para curtir. Só que curtir Hashem. Não diz Rav Moshe Chaim Luzzatto que é para se privar de curtir. Claro que não. É para curtir o mundo do jeito que a Kadosh Baruch Hu quer. Mas é curtir o mundo, é procurar prazer, é procurar amor no que faz. Procurar prazer dentro das mitzvot. Porque de verdade é a única coisa que sobra. O carro, no dia seguinte sai um modelo novo, acabou a curtição do carro. Pode ter? Claro que pode. Se você tem posses, por que não? Aproveita, curte. Mas o curtir de verdade são para coisas eternas, que é tudo que é ruhani, tudo que é espiritual. É isso mesmo. Quem diz isso para a gente, pessoal? A Torá. A gente perguntou no começo do shiur, Tachat asher lo avat et Hashem elokecha, besimcha. Todas as klalot vêm lo aleno para uma pessoa, porque ele não fez as mitzvot com simcha. Habibi! Não fazer com simcha justifica ter klalot, talvez que não tenha brachot, mas ele fez as mitzvot, só que sem simcha. Diz o Walter de Kelem algo brilhante, mais do que brilhante. Rav Simcha Zissel Ziv, o Walter, o chefe de Yeshiva de Kelem, diz o seguinte, a Torá não está vindo falar para a gente que ele fez ou não fez mitzvot. A Torá está dando um insight na cabeça da pessoa. Tachat asher lo avat et Hashem elokecha besimcha. Já que a pessoa parou de trabalhar Hashem com simcha, com alegria, por conseguinte a pessoa para de fazer brachot. Óbvio que ele não fez brachot, diz Rav Simcha Zissel Ziv, Walter de Kelem. Ah, mas a Torá fala que ele não fez com simcha. Ele fez só que sem simcha. Diz ele, claro que não. A Torá vem contar para a gente, deep down, aqui na cabeça do ser humano, se a pessoa começa a fazer as coisas sem satisfação, sem prazer, sem alegria, mais tempo, menos tempo, infelizmente,
Permitam, é questão de tempo. Lo aleno, a pessoa vai acabar parando de fazer. O Passuco falou, a gente perguntou no começo, que a pessoa não fez as mitzvot, e depois fala que ele só não fez com simcha. Simples a resposta. Não fazer com simcha faz com que a pessoa pare de fazer. Inclusive, Rav Salomon, lembra uma vez, Rav Matityahu Salomon, Mashgiach de Shiva, de Gateshead e depois em Lakewood, falou uma vez, escutei isso da boca dele, ao vivo, que a pessoa tem que de manhã, quando acorda nos Birkot HaShachar, falar as palavras Ve'arev na Hashem Elokeinu com um pouquinho mais de amor, com um pouquinho mais de calma, com um pouquinho mais de sorriso. Ve'arev, arev é doce, na Hashem Elokeinu divrei Toratecha, que Hashem, as palavras da Torá sejam doces para nós. Ve'tzetzaenu para os nossos filhos, ve'tzetzaenu para os nossos descendentes. Diz ele, em nome do Tur, ele leu o Tur, eu lembro, estava presente, é incrível. O Tur fala quanto é importante isso para que nós possamos gostar das mitzvot e nossos filhos também. Porque se eles não gostarem, meus queridos, infelizmente é uma questão de tempo. Diz a Torá Kedoshá, sem simcha, a pessoa acaba parando, infelizmente, de fazer. A pessoa precisa procurar ter simcha no que ele faz. E que delícia, que prazer ser um Yehudi. Que delícia poder estar conectado com Hashem. Que delícia ser uma pessoa que vai ser eterna, que depois de 120 ele continua vivendo. Porque ele é uma pessoa que tem Ruhaniut, espiritualidade, mitzvot, dentro de si. É um presente de Hashem. Como se aproxima Yehudi? Nada melhor do que o amor. Não é falando de Geinom, não é fazendo Gematriot. Tudo isso talvez pode ser que ajuda. Eu nem concordo que ajuda muito. Mas cada um, gosto não se discute. Mas é com amor. É amando, é mostrando que se ama a Torá, mostrando que se ama outro Yehudi. Aí sim, foi isso que Avraham Avinu fez. Meus queridos, um professor, um pai, tem que pensar, será que através da minha atitude de reprimir, eu vou fazer meus alunos, meus filhos, minha Keilah, minha sinagoga, quem for, ficar mais perto de Hashem ou mais longe? Então, eu vou conseguir que ele vá na sinagoga, mas se for na sinagoga com muita resistência e sem amor, e tem que perguntar isso para alguém que sabe como conduzir a situação. Se precisar de ajuda, por que não perguntar? Mas, com resistência, ele foi. Mas é uma, duas vezes. Com amor, ele vai para sempre. A sabedoria é levar uma bala junto. É procurar, se vira. Por isso que a gente tem criatividade, por isso que nós somos pais, rabanim, professores, diretores, cada um posto dele. Procura fazer com que ele goste, mesmo que faça menos. Se fizer com amor, vai acabar fazendo muito mais do que fazer como me permitam amor. É amor e não amor. É isso mesmo. Sabe que, olhem como é espetacular isso. Teve um cientista russo, depois vocês procurem no Google, chamado Pavlov. Experimento de Pavlov, algo espetacular. Um médico, cientista russo no século XX. Pavlov fez o seguinte experimento. Uma vez estava fazendo um curso de psicologia e eu aprendi isso, fui procurar de novo, achei magno. É o seguinte. Pavlov percebeu, tem documentado isso, procure no Google depois, que cada vez que ele colocava um cachorro com comida, o cachorro salivava. E ele mediu a quantidade de saliva que saía do cachorro. Então, colocava comida, o cachorro saliva. Comida, o cachorro saliva. É o que ele chamava de salivation reflex, reflexo de salivar. Depois, Pavlov fez o seguinte teste. Antes de dar comida para o cachorro, ele colocava o cachorro de um lado, de uma divisória com uma portinha pequena e batia na divisória e depois colocava a comida. O cachorro salivava. Batia na divisória e colocava a comida. O cachorro salivava. Até que depois de muitas vezes Pavlov só batia na portinha, atrás, da onde devia vir a comida, e mesmo sem vir a comida, o cachorro salivava. Porque o cachorro ligou bater na madeira como vai vir a comida, então ele já salivava de prazer. Até que Pavlov deu um passo adiante. Pavlov fez o seguinte, colocou uma música clássica e mandava comida. Música clássica e mandava comida. Depois de algumas vezes ele colocou música clássica para o cachorro sem a comida e o cachorro salivou. Experimento de Pavlov. É isso que nós precisamos fazer com nós mesmos e com os outros.
ligar, associar Torá com prazer para salivar. Que delícia! Foi isso que Pablo falou, não precisa nem de comida. É a associação de que bater na madeira ou fazer a música clássica, o que for, vem a comida depois. Isso que é o trabalho do Yehudi. Associar a Torá Kedoshá com prazer. Procurar amar o que nós fazemos. O melhor professor não é aquele que sabe a matéria bem. Não é. Não é aquele que ensina melhor. É bom, é importante. O melhor professor é aquele professor que as crianças amam. E as crianças amam ele ou ela, a Morá, por quê? Porque a Morá, ou o Moré, ou o professor, ou o pai, ou a mãe, quem for, ama eles. Não dá para enganar. Quando nós amamos o que fazemos, amamos quem ensinamos, acabou. Pode saber menos, mas tem amor, vai muito mais longe, a aula flui muito melhor e cria muito mais oportunidades. A ideia no mundo inteiro, em tudo, é amar. Sortudo é aquele que ama o que faz. Não só faz o que ama, porque isso não dá. É aprender a amar o que nós já precisamos fazer. Esse é o cara mais rico do mundo. É o cara mais feliz do mundo. É isso mesmo. Eu queria só terminar com uma história magnífica e verdadeira. Mais uma vez, de um homem que me tocou muito na minha vida. Nos poucos dias que conheci ele, tete a tete, Rav Matityahu Salomon Shlita. A história se passa num avião, começa a história num avião saindo de Lakewood, New Jersey, nos Estados Unidos, indo à Rússia. Rússia, logo depois que abriram a muralha, que foi permitido ensinar a Torá, onde Yehudim ficaram anos e décadas longe de qualquer contato com a Torá Kedoshá. A delegação vai com Rav Salomon para a Rússia visitar alguns Yehudim. E óbvio que esses Yehudim tinham pouquíssima oportunidade até então de aprender Torá, saber o que é a Torá, um Aleph Bet ou um Shema Israel sequer. Óbvio, mas para receber o grande Rav Salomon, junto com o Rav daquela cidade, eles estavam usando o kippah, enfileirados, um atrás do outro, todos menos um, porque toda regra, óbvio, tem sua exceção. Yuri, na Rússia, não estava usando o kippah. Rav Salomon pergunta para ele, um atrás do outro, cumprimentando, dando brachá para um menino atrás do outro, qual é seu nome? Ele vira para Rav Salomon e diz, Yuri. E Rav Salomon pergunta para ele, Habibi, ou não Habibi, sei lá, por que você está sem kippah, meu querido? Yuri fala, porque eu não preciso, eu já tenho proteção. Rav Salomon não entendeu. Rav Salomon falou, olha, eu queria muito te dar uma brachá, como eu dei para todos os meninos, que eu estou vendo que você é uma pessoa especial e distinta, mas sem kippah eu não posso te dar. Yuri falou, uau, eu quero uma brachá, mas eu não tenho kippah, o que eu posso fazer? Yuri começou a olhar de um lado para o outro, Rav Salomon pensou consigo mesmo, eu tenho essa solução. Escutem só. Rav Salomon levantou o chapéu dele, tirou sua kippah pessoal, colocou o chapéu e ficou sem kippah e deu ela para Yuri. Yuri pega a brachá, termina quase que a história. Dias depois, Rav Levin, que é o Rav de Georgia, na Rússia, escuta toc, 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 alguém batendo na sua porta. Era Yuri, e aquela kippah estava brilhando na sua cabeça. Rav Levin nunca ia imaginar Yuri usando uma kippah dia a dia, sempre. O que aconteceu? E o mais curioso de tudo, Rav Levin conhecia Yuri muito bem, ele percebeu que Yuri, que usava um colar com um símbolo de outra religião, não estava mais lá. Rav Levin não conseguiu se calar e falou, Yuri, o que faz você usar kippah e tirar aquele colar com um símbolo de outra religião? Você é um Yehudi, mas tantas vezes a gente conversou sobre isso e nada deu certo. Yuri falou para Rav Levin, o Rav de Georgia, na Rússia, o seguinte, Rav, eu nunca queria usar kippah. Por quê? Porque eu já tinha aquele símbolo no meu pescoço que me protegia. Mas agora que Rav Matityahu Salomon, o grande Mashgiach, o venerado Talmid Chacham, aquela pessoa nobre,
tirou a kippah pessoal dele e deu para mim, diz Yuri, para Rav Levin, agora, como que eu posso não querer usar a kippah do Rav Salomon? E uma vez que eu tenho a kippah do Rav Salomon, para que eu preciso daquele colar com símbolo de outra religião? Bom dia, Rav Levin. Yuri deu a volta e saiu. Com amor se quebra barreiras. Com amor se atrai outras pessoas. Com amor nós vivemos melhor, transbordamos para os outros. Avraham, o título dele não é Avraham Hassid. Mesmo que a gente conheça Avraham por Chesed. Mas o Chesed de Avraham Avinu não foi o que aproximou os outros Yehudim. É Avraham Ohavi. Avraham, o que me amava, diz o Rambam. E com essa frase, esse pequeno detalhe a gente termina. Mas como fazer para ter a Ahavá para as mitzvot? Eu acho que um dos ingredientes nesse minuto final é a pessoa não fugir do esforço. Porque o esforço traz luz. É isso mesmo em Foz do Iguaçu, o esforço da água cria luz. O esforço de uma mãe faz nascer um bebê. O esforço de um jovem, de um adulto, deixa memórias espetaculares. Eu passei horas para chegar no estádio. Eu acordei no meio da noite para rezar. Eu acordei tal hora para ajudar aquele senhor. Eu fui fazer um ato de caridade, fui conversar com alguém, estava muito cansado, fui fazer meu daf yomi. Não fugir do esforço. O esforço traz amor. Que Bezat Hashem possamos nos esforçar pela Torá, fazer as coisas com um sorriso e que a gente possa ter o grande mérito Ve'arev na Hashem Elokeinu, que Hashem possa deixar a Torá cada dia mais doce e querida nos nossos olhos, porque a Torá de verdade já é a coisa mais doce do mundo. Que possamos nós termos o mérito de ver isso. Semana espetacular a todos e Shabbat Shalom. Tudo de bom.